Deus abençoe! Como que você está? Tudo bem? Uma boa noite a todos vocês que já estão aí sintonizados conosco. É um prazer poder mais uma vez estar junto com todos vocês nesta transmissão, onde hoje nós estaremos, como todas as vezes o fazemos, falando sobre a palavra do Altíssimo Deus. A palavra que de fato e de verdade tem restaurado as vidas de todas as pessoas que de fato e de verdade querem uma experiência, um verdadeiro encontro, uma verdadeira experiência com Deus Todo-Poderoso. E como foi o seu dia hoje? Como tem sido os seus dias que você tem acompanhado as transmissões, ouvido as palavras, participado dos cultos que nós temos feito dentro desse grupo, né? Que nós estamos se dedicando muito para que você aprenda aquilo que de fato e de verdade o Senhor nosso Deus, Ele deseja fazer em nossas vidas. É importante que todos vocês que têm acompanhado as nossas transmissões, as nossas programações, divulgue para os seus amigos, divulgue para os seus colegas, para os seus entes queridos, para as pessoas que fazem parte do seu ciclo de amizade, para que elas também tenham a oportunidade, como nós temos, de ouvirem a palavra de Deus e aprenderem, porque o objetivo é Deus nos ensinar a estarmos juntos nessa caminhada que nós chamamos de vida. E você sabe que todos os dias há as dificuldades que nós temos que vencer, superar, e sempre de cabeça erguida temos que ir em frente, não é verdade? Porque muitos são aqueles que querem a nossa derrota, muitos são aqueles que querem o nosso fracasso, mas Deus está conosco, e se Deus está com cada um de nós, eu tenho a certeza absoluta que ninguém jamais conseguirá nos vencer ou conseguirá nos destruir, não é verdade? Por esse objetivo que nós todos os dias buscamos a Deus, buscamos a presença de Deus, buscamos a força que vem do alto, que vem dos céus, que vem do nosso Senhor, que tanto nos ama, que tanto se preocupa conosco e deseja que nós sejamos pessoas felizes e pessoas abençoadas. Uma boa noite a todos que já estão chegando para essa transmissão. Eu sempre começo um pouquinho antes para dar oportunidade também para que as demais pessoas que estejam chegando do seu trabalho, estejam chegando aí dos seus afazeres, possam ter a oportunidade também de acompanhar desde o início esta programação. Bom, para você que não me conhece, eu vou me apresentar para você, porque nós temos recebido algumas mensagens de pessoas nos perguntando de que ministério nós somos ou de que igreja que nós participamos. Então deixa eu esclarecer isso enquanto as pessoas vão chegando. Agora nós marcamos às 20 horas o nosso encontro, né? Falta aí praticamente 2 minutos. Então deixa eu me apresentar com todo prazer, com toda alegria para todos vocês. Bom, eu sou o Bispo Adriano Souza, eu faço parte da comunidade cristã do Recomeço. Estive também na IURD, Igreja Universal do Reino de Deus, por 29 anos que nós ficamos lá dentro da Igreja Universal. E eu saí, me desliguei, e nós estamos com o Bispo Alfredo desde a fundação da comunidade cristã do Recomeço, que se deu no ano de 2014. Desde 2014 que nós estamos junto com o Bispo Alfredo nesse trabalho de procurar levar as pessoas a conhecerem de fato, de verdade, o que é a palavra de Deus. Então eu o conheço, nós nos conhecemos há mais de 20 anos que eu conheço o Bispo Alfredo. Nós trabalhamos juntos em um estado que ele passou em Brasília, onde ele era o líder do estado na época, eu era pastor regional, depois eu vim a ser o segundo pastor do estado naquela ocasião. Então, você já está se familiarizando conosco, você já acompanha alguns vídeos, algumas transmissões que nós temos feito aqui através do grupo, então você já me conhece, não é verdade? Mas, independente se você me conhece ou não, primeiro, é um prazer estar com todos vocês. Segundo,
que o importante de tudo é nós conhecermos a Deus. Nós somos instrumentos apenas na mão do Senhor Jesus. E que Ele nos use como usa você, como usa cada um dos seus familiares, a todos nós. Bem sabemos que muitos de nós passamos por situações difíceis em outros ministérios, em outras denominações, mas não estamos aqui para questionar isso. Nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, aprender de Deus e praticarmos. O que ficou para trás, não é verdade? Então, as coisas que aconteceram na nossa vida no passado, as decepções, os problemas que tiveram, vamos enterrar esse passado e vamos viver uma nova vida com Cristo, porque é assim que nós temos que viver. Nós não temos que ficar nos apegando, aconteceu ou deixou de acontecer lá atrás. O importante é que tudo Deus está fazendo novo. E graças a Ele nos dá a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. Mais um dia de força, de ânimo que Ele nos concede. Isso é o que vale a pena. Quanto ao resto, bom, nós não temos que se preocupar com o resto. Vamos se preocupar com aquilo que Deus tem feito novo na nossa vida. Tá certo? Tá bom então? Então é um prazer estar com todos vocês. Então você já me conhece. Deixa eu dar uma boa noite para quem já está chegando, para que nós possamos começar então a transmissão no que diz respeito à palavra do Senhor Jesus. Se você já tem a sua Bíblia, já prepare a sua Bíblia. Nós vamos falar hoje do Evangelho segundo João, no capítulo, deixa eu achar aqui, 20, versículo 19. Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 19, é o que nós estamos nesta noite. E o tema da mensagem hoje é: nada está em oculto aos olhos de Deus. Vamos entender isso, que é de extrema importância, o que nós vamos aprender nessa noite, e que você possa praticar, não só ouvir, mas como praticar na sua vida. Porque com certeza Deus está amando você, tá certo? Deixa eu dar uma boa noite aqui para todas as pessoas que já estão chegando. Eu estou aqui, deixa eu só sintonizar o aparelho de celular, para que possamos então dar uma boa noite para todos vocês, que é uma alegria estar aqui com todos. Bom, o Gustavo diz verdade, a paz do Senhor para... a Cíntia diz a paz do Senhor, Gustavo, amém. O Luciano Manhães sempre está aí, o Luciano, o Gustavo. Boa noite, bispo, Deus lhe abençoe. Peço ao Senhor que interceda pela vida do menino Lucas Manhães, de 12 anos, pois se encontra internado em estado muito delicado de saúde. Graça e paz a todos. Em nome do Senhor Jesus, ô Luciano Manhães, neste momento, o Espírito Santo, pela sua fé, lhe concede o que você deseja. Se você neste momento crer no milagre na vida dessa criança que você pede oração, então pela sua fé, em nome do Senhor Jesus, que essa criança receba a cura agora. Seja ela curada, seja ela liberta e seja ela abençoada. Eu os abençoo em o nome do Senhor Jesus. Receba o milagre que você deseja, tá bom? Porque a fé é isto. Se você crê, você acredita, então o milagre acontece instantaneamente. Instantaneamente. Neste momento, o milagre acontece na vida desta criança. Inclusive, eu tenho um testemunho para dar do culto que nós fizemos no domingo, de uma senhora que nos acompanhava, o culto da França, acho que da França que ela estava, ela mandou uma mensagem para mim depois, e ela estava acamada. E quando nós dissemos para ela, seja abençoada em nome do Senhor Jesus, o que ela estava sentindo saiu do corpo dela. E ela se encontra hoje tranquila, com uma paz, com uma felicidade tremenda. Uma palavra foi o suficiente para a vida daquela senhora ser mudada. E assim eu digo, a palavra de Deus, ela é real, ela é verdadeira. O milagre acontece na sua vida quando você de fato e de verdade crê. Você não tem que pagar nada por isso, você tem que crer e confiar e o milagre acontece. Então, o Luciano, essa pessoa está curada, tá bom, meu irmão? Deus abençoe você. A Elzira, Deus seja louvado. Mais pessoas chegando. A Joana Bueno, boa noite, bispo. Boa noite, dona Joana, é um prazer estar com todos. A Irene, oi Irene, um abraço, Deus abençoe, tá? Fique com Deus, boa noite. A Francileide também está assistindo, um abraço, boa noite. Amém, glória a Deus. A Elda,
A Irene, glória a Deus. A Márcia Souza, boa noite. O Gustavo, amém. Amém, eu creio. É isso aí, Luciano. Tem que crer mesmo, meu irmão. Amém, boa noite, bispo. Bom, vamos então dar início à nossa transmissão, então, a nossa palavra, a palavra de Deus que vem ao nosso encontro essa noite. Antes disso, vamos fazer uma oração? Vamos, para que Deus nos ilumine, nos dê sabedoria, para que possamos entender aquilo que Ele quer nos passar nessa noite. Daqui a pouquinho, nós vamos dar as nossas mãos e vamos fazer uma oração por todos vocês. Eu estou aqui com a Geni, ela está aqui do meu lado, hoje ela participa nos bastidores, né, Geni? Ela ficou tão nervosa no domingo na transmissão, que foi a primeira vez, coitada, que ela saiu daqui como uma estátua, tadinha, de tão nervosa que ela ficou. Não está acostumada, né? Ou está do lado do marido, né? Pode ser isso. Mas daqui a pouco nós estaremos orando por você e sua família. Vamos então pedir a orientação do nosso Deus para essa noite. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos por mais uma vez ter a oportunidade de estarmos juntos para ouvir o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Não somos dignos de estarmos na Tua presença, mas desde já, meu Pai, aqui estamos, porque nós temos sede de ouvir a Tua voz, sede de poder Te agradar, porque tudo que vem do Senhor para as nossas vidas é bom. Tudo que vem do Senhor para nós, meu Pai, é o que nós precisamos para sobreviver às dificuldades que nós enfrentamos dia a dia. Senhor, eu te peço humildemente, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Pecamos, falhamos diante do Senhor, mas aqui estamos porque reconhecemos que sem o Senhor nada somos, que sem o Senhor nada podemos fazer. Obrigado por este dia que o Senhor nos concede até este momento. Obrigado pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor. Nos ensina a como devemos agir para Te agradar. Nos ensina, meu Deus, como devemos andar no Seu caminho, porque somos crianças diante de Ti. Necessitamos de aprender do Senhor, das Tuas correções. Necessitamos, meu Pai, de que o Senhor nos corrija, de que o Senhor nos auxilie e nos ajude, para que possamos vencer as dificuldades da vida e assim o Teu nome ser glorificado, ser exaltado. Tome tudo e a todos nas Tuas mãos, pois assim nós Te pedimos e desde já Te agradecemos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que todos digam que assim seja. Amém e graças a Deus. Muito bem, vamos então à palavra de Deus. Já preparou aí a sua Bíblia? Deixa eu dar uma boa noite aqui. A Elizabeth também, Galúcio diz amém. Amém. Vamos então meditarmos na palavra de Deus. Eu quero que você entenda o que o Espírito Santo vai falar ao nosso coração. Primeiro, que quando nós decidimos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, nós temos que ter a plena convicção e certeza daquilo que nós estamos fazendo. Eu quero hoje ser transparente, perdoe a minha sinceridade ou a maneira com que as palavras serão colocadas. Mas você tem que despertar para a fé verdadeira que chama a atenção de Deus para você, para mim, para nós. Muitas pessoas estão acreditando que estão servindo a Deus, mas muitas das vezes elas servem a Deus com os seus lábios, com o seu falar, com as suas palavras. Mas dentro do seu coração, no dia a dia, diante das barreiras, diante das dificuldades, as pessoas acabam negando a própria fé por não terem uma experiência ou não entenderem o que é colocar a sua vida nas mãos de Deus. E o Espírito Santo vai nos esclarecer essa noite o que significa você colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Porque existe uma grande diferença em você ter fé e você confiar em Deus. São coisas completamente distintas. São coisas completamente distantes. Uma coisa é você ter fé, outra coisa é você confiar em Deus. A fé, você sabe,
que nem todos os dias nós estamos cheios de fé. A grande verdade é essa, não é verdade? Tem dias que você acorda de manhã com aquela renovação, com aquela fé, com aquela certeza, olha, vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou superar essa fase. Mas tem dias que você acorda meio cabisbaixo, meio triste, meio abatido ou abatida, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida hoje? Como que as coisas acontecerão? O que vai ser o resultado da minha vida? Então nem todos os dias você está com aquela fé explosiva. Tem dias que você não está com aquela fé, sabe, firme, forte. Não, eu vou arrebentar, eu vou isso, eu vou aquilo. Isso é uma consequência do dia a dia que nós vivemos nesse mundo. É uma consequência disso. Porém, a confiança, ela independe da fé. Quando eu confio verdadeiramente em Deus, todos os dias eu tenho aquela certeza dentro de mim que vai acontecer uma mudança, um milagre, uma transformação na minha vida. Que vai existir uma resposta. Todos os dias eu acordo com aquela certeza. Não, hoje eu tenho certeza que Deus vai me responder. Aí chega no final do dia, por exemplo, não acontece. No outro dia, a pessoa levanta, não, mas eu tenho certeza, não aconteceu ontem, mas vai acontecer hoje. Isso é uma confiança em Deus. Quando a pessoa atravessa as dificuldades da vida e ela confia, para ela não importa de que maneira que virá o socorro, ela sabe que vai vir. Não importa para ela o tempo que vai acontecer, ela sabe que vai acontecer. E isso é o combustível que ela precisa para ir em frente. É o combustível que ela precisa para seguir a sua vida. Então ela ouve no decorrer do dia muitas palavras negativas, ela vê coisas absurdas que acontecem ao seu redor, mas ela tem dentro dela a confiança de que Deus está com ela, de que Deus a acolheu, de que Deus a levantou para vencer. Veja você, como eu falava, a fé, nem todos os dias a pessoa está cheia de fé, mas a confiança não. Todos os dias a pessoa tem a certeza de que ela vai vencer, de que Deus é com ela, de que ninguém vai destruí-la. E é isso que faz o nosso dia a dia ser prazeroso diante de Deus. Por quê? Porque essa certeza está dentro de nós. Ninguém tira, ninguém muda. Essa certeza está arraizada dentro dos nossos corações. Mas, ô bispo, como que eu passo a ter essa certeza? Bom, é aí que nós então vamos entender o que o texto sagrado nos fala e o como que nós devemos agir para que essa certeza esteja sempre dentro de cada um de nós. Então, isso que nós vamos falar é muito forte. Eu gostaria que você prestasse atenção, por favor, que você, nesse momento, meditasse, pensasse naquilo que nós estaremos ouvindo. Ó bispo, eu quero ter essa certeza dentro de mim. Quando nós terminarmos essa transmissão, você nunca mais será a mesma pessoa. Nunca mais. Hoje, a sua vida espiritual, ela tem uma transformação. Porque se você não entendia o que é a presença de Deus nas nossas vidas, na sua vida, você vai entender. E se você aceitar isso, receber isso, você não será mais a mesma pessoa. O milagre acontecerá na sua vida nessa noite. Vamos ao texto sagrado. Evangelho segundo João, no capítulo 20, versículo 19. Fui bem claro quando eu expliquei para você o que é a fé e o que é a confiança, a certeza em Deus? Muito bem, nós vamos falar um pouquinho mais no decorrer da transmissão. Vamos entender o texto sagrado. Livro de Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia na semana, quer dizer, o domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e lhe disse: paz seja convosco. Vamos meditar nisso aqui. O Senhor Jesus havia sido crucificado e posterior a isso, ele deu a sua vida, foi enterrado e ressuscitou ao terceiro dia.
Após a ressurreição dele, ele apresentou-se aos seus discípulos. Presta atenção. A Bíblia nos conta que este episódio que os discípulos estavam reunidos, não estava com ele Tomé. Você vai encontrar isso no decorrer de nós lermos o texto. Tomé não estava com os seus discípulos, mas todos estavam ali fechados, num ambiente fechado, e Jesus se pôs no meio deles. Vamos entender uma coisinha que a Bíblia nos fala. Quando Jesus estava em vida, com os seus apóstolos, com os seus discípulos, com a humanidade, o que ele disse para os seus discípulos? Antes dele morrer, ele relatou para os discípulos que ele ia morrer, mas ele disse, olha, eu vou para junto do Pai, mas não vos deixarei órfãos. Ponto. Quando eu leio isso e entendo isso, eu começo a entender que, mesmo Jesus tendo dado a vida dele por cada um de nós, ele ainda permanece no nosso lado. Ele ainda permanece junto conosco. Embora esteja ele à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, o seu Espírito está conosco. O seu Espírito está comigo, está com você, está com todos nós. Como que eu acredito nisso? Presta atenção. Ele se colocou no meio dos discípulos que estavam reunidos de portas fechadas. E ele disse, paz esteja convosco. Continuemos. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Então Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo para que eles continuassem, então, a continuar a pregar o Evangelho, mas naquele momento eles precisavam de forças. Por que eles precisavam de forças, ô bispo? Porque eles estavam naquele ambiente fechado com medo dos judeus que queriam também matá-los, que queriam também aprisioná-los, e eles com medo se trancaram. Um ponto fundamental que leva as pessoas a se afastarem da vida com Deus é o medo. O medo que as pessoas trazem dentro de si. O medo que as pessoas cultivam dentro de si. Tem pessoas que elas têm medo de tudo. Elas confiam em Deus, presta atenção, elas dizem confiar em Deus, mas elas têm medo da morte, elas têm medo de ser assaltada, ela tem medo de que a casa seja invadida, ela tem medo que aconteça alguma coisa com o filho, com o marido, com seus familiares, ela tem um medo de poder tomar uma decisão na vida, ela tem medo de tentar ser feliz de uma outra forma, ou seja, ela traz o histórico de sofrimento, ela traz o histórico de angústia, de tristeza, e aquilo a faz ter medo. O medo impossibilita de nós confiarmos em Deus. O medo impossibilita de nós usarmos a fé. A pessoa que vive com medo, ela vive distante da presença de Deus. E por quê? Porque Deus nos ensina a crer. Deus nos ensina a confiar. Ele não nos ensina a ter medo. Ele não nos ensina a temer. É evidente que o medo que nós seres humanos temos de alguma coisa é normal. Você tem um medo de um animal peçonhento, você tem medo de acontecer um acidente com você, até aí é normal. O que é anormal é quando esse medo ele toma o lugar do Senhor Jesus no seu coração. Quando isso acontece, você não consegue ver o resultado da sua fé. Você não consegue enxergar o resultado das suas orações. Você não consegue ver o resultado da sua caminhada com Deus. Por quê? Porque o medo te neutraliza. Entenda que os discípulos estavam reunidos com medo. Jesus, vendo tudo isso, se apresentou diante deles. Isso foi uma consequência. Jesus queria que eles fossem livres, que eles tivessem uma vida, e uma vida que ele tinha prometido em dar a cada um deles. E é exatamente essa vida que Deus deseja que vivamos. Mas o que acontece? Acontece que muitas das vezes as pessoas elas deixam de viver
em razão dos outros, ela deixa de viver em razão do medo, ela deixa de viver em razão daquilo que as pessoas falam dela ou daquilo que as pessoas irão falar dela. Ora, se você é uma pessoa que crê em Deus e você vive em função do que as pessoas dizem para você, perdoe-me, você é escravo dessa pessoa. Você não crê em Deus. Você não confia em Deus. Desculpa a minha sinceridade. Por quê? Porque se Deus veio nos trazer vida, e vida com abundância, como que eu posso pegar a minha vida e enterrar a minha vida com medo ou deixar de viver em função das outras pessoas? Ora, quantas das vezes a pessoa ela toma uma decisão na vida dela baseada naquilo que as pessoas dizem, naquilo que as pessoas falam e não baseada no que diz respeito à palavra de Deus? Quantas pessoas que de repente seja o teu caso, que é uma pessoa sentimental, é aquela pessoa que ninguém pode dizer nada para você, que você já fica triste, que você já fica cabisbaixo, que você já fica emburrado, de cara feia, porque você ouviu uma palavra negativa. Se você não entender que você tem que ser forte diante da vida, você sempre vai ser uma pessoa manipulada pelos outros. Quando eu digo forte diante da vida, a vida nos exige que sejamos fortes. A vida exige que sejamos pessoas fortes. Nós não podemos nos entregar. Nós não podemos abaixar a cabeça. Mas muitas pessoas não entendem. Nós vamos entender isso no texto. Elas não conseguem compreender isso. Então ela foi ali arrumar o cabelo, por exemplo. Ela arrumou o cabelo, a menina fez lá uma chapinha, passou lá um secador, fez uma escova e virou a ponta do cabelo. Um exemplo. Aí ela chega para os colegas, chega para ela e fala assim, olha, eu não gostei desse negócio no seu cabelo, não ficou muito legal. Pronto, acabou. É o bastante para a pessoa achar que ela está feia, é o bastante para a pessoa achar que o cabelo está ruim, é o bastante para a pessoa achar que ela não serve. Ora, pessoal, vamos refletir uma coisa que é fácil de nós entendermos. Cristo, Ele nos deu a vida. A importância que nós temos de procurar valorizar isso depende de cada um de nós. Eu não tenho que estar preocupado que os outros vão achar de mim ou deixa de achar. Porque ninguém bate na porta da sua casa para pagar suas contas. Ninguém bate na porta da sua casa para te ajudar quando você precisa. Ninguém bate na porta da sua casa para te socorrer quando você não tem nada. E de repente você é uma pessoa que vive para todo mundo, mas esquece de viver para você mesmo. Esquece de viver para si. Você vive para agradar todo mundo, mas ninguém agrada você. Então, quando você vive assim, os dias passam, não é verdade? Os anos passam, os meses passam e você não tem nada, você não viveu nada, você não tem absolutamente nada no que diz respeito à felicidade. A sua vida sempre é a mesma coisa. Mas espera aí, Jesus não disse que veio trazer vida e vida em abundância? Ora, se eu creio que Ele veio me trazer vida, então eu tenho que viver. Eu tenho que viver a vida que Jesus veio me oferecer. Então eu tenho que ter as oportunidades que Ele me concede e não ter medo de tomar as decisões que Ele me orienta a tomar. É agora que nós vamos falar isso de extremíssima importância. Vamos continuar, para a gente não se estender muito. Ora, Tomé, um dos 12, você que está chegando agora, nós estamos lendo Evangelho segundo João, no capítulo 20, agora versículo 24, tá certo? Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Presta atenção. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Tomé não estava com os discípulos quando Jesus se apresentou a eles. Então Jesus esteve com os discípulos, saiu da presença dos discípulos, e eles felizes da vida foram e estiveram com Tomé e falaram, olha, nós vimos o Senhor. Presta atenção. Vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Peraí. Vamos repetir o que eu li. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Tomé não ouviu Jesus dizer, enquanto Jesus estava com vida, antes de ser crucificado, que ele haveria de ressuscitar? Ele tinha ouvido Jesus falar.
Ele tinha ouvido Jesus dizer que ia ressuscitar. Por que quando os discípulos falaram para ele, os seus colegas, disseram para ele, olha, nós vimos o Senhor, ele duvidou? Por que vamos trazer isso para os dias atuais? Existem pessoas que elas dizem assim, eu creio em Deus, eu confio em Deus, eu acredito em Deus. Por que você duvida de Deus quando vem os problemas na sua vida? Por que você duvida de Deus quando as coisas não dão certo para você? Por quê? Por que você duvida de Deus se de repente você tem orado e não tem tido resultado das suas orações? E aí você nervoso ou você nervosa blasfema com Deus. Que nada. Ô bispo, Deus não me ouve. Estou cansado de orar. Estou cansado de pedir. Deus não me atende. Deus não me responde. Porque eu estou passando por isso. Deus não vê o que eu estou passando. Presta atenção. Deus não vê o que eu estou passando. Não, bispo, porque eu estou crendo, mas nada acontece na minha vida. Você é incrédulo. Você não é uma pessoa que confia em Deus. O que você acha que você confia, perdoe a minha sinceridade, essa palavra vai te libertar. Essa noite você muda de vida, se você quiser. Você que diz confiar e você age assim, você não confia. Porque nós não devemos confiar em Deus quando tudo está bem. Nós não devemos crer em Deus quando as coisas estão dando certo. Ora, que Deus é esse que você diz crer, que você colocou a sua vida nas mãos dele e você não crê que ele cuida de você? Que Deus é esse? Que Deus é esse que você fala, bispo, eu entreguei minha vida para Jesus. Por que quando vem as dificuldades você manifesta a sua incredulidade? Como Tomé se manifestou. Você sabe que Jesus cura, você sabe que Jesus liberta, você sabe que Jesus restaura, você sabe que Jesus muda os lares, muda a pessoa, transforma uma pessoa. Jesus faz acontecer milhares e milhões de milagres na vida das pessoas. Você sabe disso. Mas por que muitas das vezes a pessoa, ao invés de manter a confiança dela, ela descrê de Deus? Por quê? Porque, na verdade, falta dentro de você conhecer a quem você tem clamado, a quem você tem pedido, a quem você tem suplicado. Tomé, ele andou com Cristo. E ele ouviu Jesus dizer que ia ressuscitar, mas ele não acreditava. Quando os discípulos, seus companheiros, falou para ele que eles tinham visto Jesus, ele não acreditou. Ele não confiou. Presta atenção. Então ele disse, vou repetir, os discípulos, versículo 25, disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Essas foram as palavras de Tomé. Quem estava com Tomé? Olha como que é forte isso. Olha como é profundo. Agora o Espírito Santo vai nos mostrar que nós não estamos sozinhos. Agora eu vou mostrar para você, dentro da Bíblia, que nada há em oculto que Deus não veja. Como eu falei do tema da mensagem. Tomé disse isso para quem? Ele disse isso para os outros discípulos. Eles estavam juntos. Jesus estava com ele quando Tomé disse isso? Eu estou te fazendo uma pergunta. Jesus estava com eles? Quando Tomé disse, não, eu não creio que ele ressuscitou. Se eu não colocar minhas mãos nas mãos dele e sentir, em outras palavras, o cravo que foi ali machucado, colocar a mão do lado dele, de modo algum eu vou crer. Só que Tomé se esqueceu que Jesus havia ressuscitado. E Jesus estava ouvindo o que Tomé estava falando. Como, bispo? Se Jesus não estava perto dele. Olha como é que é a fé. Olha o que é a confiança. Olha o Deus que nós servimos, que até então você talvez não conhecia. Vamos continuar. Passado 8 dias, estavam outra vez reunidos os seus discípulos, e Tomé estava com eles. Então, desse dia que Tomé disse, passado 8 dias, ele estava reunido com seus companheiros, com seus colegas, com seus discípulos, que estavam ali junto com todos. Jesus esperou passar esse tempo todo, esperou Tomé estar com todos para ele poder se apresentar. Presta atenção como que é forte isso. Passados 8 dias,
Estava outra vez ali reunido os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, presta atenção, pôs-se no meio deles, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Passados-se 8 dias, todos estavam trancados, Jesus se pôs no meio deles, presta atenção, e disse: paz esteja convosco. Olha só. E logo disse a Tomé, o Senhor Jesus, virou-se para Tomé, e disse, e logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo. Olha como é que é forte isso. Glória a Deus, né? Eu falo, eu sinto o Espírito Santo aqui, a falar conosco. Jesus virou para Tomé e disse: põe aqui o teu dedo. E vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Olha o que Tomé disse. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Vamos entender isto. Tomé, quando soube que Jesus havia ressuscitado, ele diz não acreditar. Ele só ia acreditar se ele colocasse as mãos nas mãos de Cristo. Passaram-se 8 dias. Todos estavam trancados. Jesus se colocou no meio deles, dirigiu-se a Tomé e disse: Tomé, coloca a tua mão sobre a minha mão. Agora vem cá. Como que Jesus sabia que Tomé havia dito que não acreditava? Como que Jesus sabia que Tomé não acreditou quando os discípulos disseram que ele havia se apresentado para eles? Como que Jesus sabia que Tomé havia desacreditado da sua ressurreição? Jesus está vivo. E ele assiste a mim, assiste a você todos os dias. Todos os dias, Jesus está do nosso lado. Neste momento, agora, neste momento, aqui no ambiente que eu estou, o Senhor Jesus está aqui. Eu não o vejo, mas eu sei que ele está aqui. Na onde você está agora, Jesus está vendo você. Ele está aí perto de você, te olhando. E de repente você, eu falo isso, que alegria que eu sinto. E de repente você diz: bispo, eu estou sozinho, eu estou sozinha. Não, bispo, eu me sinto abandonada. Jesus de Nazaré está do nosso lado, nos assiste quando acordamos, quando levantamos, quando saímos para trabalhar. Ele acompanha os nossos dias. Ele está conosco no automóvel, no ônibus, no trem, no metrô. Ele está conosco no local de trabalho. Ele está conosco em todos os lugares. Por que que a pessoa não crê? Porque ela é incrédula. Isso é muito forte. Jesus está com cada um de nós. Como ele viu o que Tomé tinha dito. E como ele mostra para você que você não está sozinho. Então, quem nos guarda? Jesus. Quem nos protege? Jesus. Bom, aí a pessoa chega e diz assim: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Muito bem. Eu peguei a minha vida e eu disse: Senhor, a partir de hoje, eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu dou a minha vida para o Senhor. Jesus recebe a minha vida. A partir daquele momento que eu entreguei a minha vida para Cristo, quem que começa a governar na minha vida? Quem começa a cuidar de mim? Quem começa a abrir as portas? Quem começa a caminhar do meu lado? Jesus. Eu não entreguei minha vida para Ele? Por que que quando as coisas acontecem na vida de uma pessoa que diz ter entregue a sua vida para Jesus, ela acaba abandonando a fé? Ela acaba retrucando, ela acaba blasfemando. Por que que muitos são vencidos pelo tempo? Por que que tem muitas pessoas que abandonam a Cristo, que oram e de repente não veem resposta? Por quê? Porque elas não conhecem a quem elas têm orado ou a quem elas têm pedido. Jesus está conosco. Se eu coloquei a minha vida, se você colocou a sua vida nas mãos de Deus, Ele faz tudo para o seu bem. Ah, você trabalhava numa empresa,
De repente você foi demitido daquela empresa. E você é muito revoltado, revoltada. Poxa, perdi o emprego, estou desempregado, estou desempregada. Como que eu vou fazer para pagar as minhas contas? Jesus me abandonou. Logo agora que eu estava trabalhando, ganhando bem, eu fui demitido. Você não entregou a sua vida para Jesus? Por que você acha que Jesus ia permitir que você fosse demitido para que você estivesse numa situação difícil? Seria ele um pai ingrato? Seria ele um ser ingrato contigo, comigo, conosco? Não, meu amigo. Se você entregou sua vida para ele, você não consegue ver o amanhã, mas ele vê. De repente você sai com o seu carro e quebra o teu carro no meio do caminho. Quebrou, deu uma pane, sei lá, aconteceu alguma coisa, quebrou o carro. Aí a pessoa, poxa vida, por que foi quebrar o carro logo agora? Nossa, mas meu Deus do céu, quebrou o carro, minha vida é isso, minha vida é aquilo, tá dando tudo errado, agora o carro quebrou. De repente, lá na frente, você ia sofrer um acidente, ia perder a tua vida. O diabo estava lá na esquina te esperando. E Jesus foi lá e fez parar o carro, para você não sofrer o acidente. E de repente, por você não conhecer o Deus que você diz servir, você acaba blasfemando. Se você tem a convicção de que se você entregou sua vida para Jesus, espera aí, vou pensar, aconteceu um problema com o carro, de repente uma situação normal, pode ser que tenha acontecido, quebrou o carro, amém, mas de repente lá na frente, alguma coisa ia acontecer com você, e Jesus te livrou, mas você não entende isso. De repente você estava naquela empresa, e você saiu porque Jesus quis te dar, ou quer te dar, um algo melhor. De repente você tem um talento, trabalhou até hoje de funcionário, de empregado, de colaborador numa empresa, mas você tem um talento. E você saiu de lá. E Jesus está te mostrando, pega esse talento que você tem, trabalhe para você, eu sou contigo, eu vou te ajudar. E de repente você está batendo cabeça. De repente você não consegue entender os planos de Deus na sua vida. De repente você diz amar tanto uma pessoa que você namorou, noivou, seja lá o que for, não deu certo. E você até hoje está pensando, poxa meu Deus, se o Senhor fosse comigo, eu teria casado com aquela pessoa. Talvez hoje, você, talvez, seria uma vítima daquela pessoa. Só que a pessoa não entende. Por que ela não entende? Porque às vezes ela quer fazer a sua vontade, mas ela não quer deixar fazer a vontade de Deus. Então ela não entregou a vida dela para Jesus. Ela simplesmente, no momento, entregou, mas ela quer que as coisas aconteçam do jeito dela. Então ela vai lá e fala assim, Jesus, sabe a vida que eu entreguei para o Senhor? Me dá de volta, que agora eu vou resolver do meu jeito. É onde acontece tudo que você está vendo no mundo. É onde acontece, muitas das vezes, as tragédias que as pessoas aí fora estão vivendo. A tragédia que as pessoas aí fora estão passando. Pessoas que um dia estiveram com Deus, mas que não souberam entender o plano de Deus para as suas vidas. E acabaram tirando as suas vidas da mão de Cristo e agindo da forma que elas deveriam agir. E aí acabam se decepcionando, acabam se iludindo, acabam tendo uma decepção terrível. E muitas das vezes diz, se Deus fosse comigo, eu não teria passado por isso. Não. Jesus permanece com ela. Só que a decisão da sua vida quem toma é você. Não sou eu. Não é Cristo. Jesus está do meu lado. Mas as decisões da minha vida quem toma sou eu. Por isso que eu tenho que buscar em Deus. Por isso que eu tenho que confiar que Ele está comigo. Que Ele está do meu lado. Que Ele está me vendo. Que Ele está me assistindo. Quando eu tenho essa convicção de que Ele está comigo, de que Ele me assiste, de que Ele está na minha vida, então você pode ter certeza que Ele vai guiar os meus passos para a vitória, para a conquista. Ele vai guiar a minha vida para tomar posse daquilo que eu tanto desejo, que eu tanto almejo. Mas eu tenho que confiar nele. Eu tenho que entregar a minha vida para Ele e confiar. Porque tem pessoas, para a gente poder orar, que ela muitas das vezes quer resolver tudo. Ela quer resolver os problemas que muitas das vezes cabe a Cristo resolver para ela, ajudá-la. Quantas pessoas se preocupam com a pessoa amada? Um exemplo, a pessoa é casada, ela vai lá perseguir o marido porque acha que o marido está traindo ela. Então ela perde tempo, ela gasta dinheiro, ela coloca a vida dela em risco, para ela tomar uma decisão que muitas das vezes não é a decisão que ela gostaria de tomar.
Ora, se você crê em Deus, e se existe alguém fazendo alguma coisa contra você, para trair você, para derrubar você, você não crê em Deus? Então Deus vai colocar tudo na tua frente. Não precisa você correr atrás de nada. Deus vai trazer para você. Deus vai mostrar para você. Deus vai dizer para você, ô fulano, você está vendo? Ó, isso está acontecendo. O que você quer fazer? Então Jesus sempre nos dá a liberdade de nós tomarmos as decisões. Mas Ele trabalha em favor de cada um de nós. Ele trabalha por mim, Ele trabalha por você. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que confiar verdadeiramente que Deus está comigo. Que Ele é o Senhor da minha vida, que Ele toma conta do meu casamento, que Ele guarda os meus filhos, que Ele guarda os meus netos, que Ele faz da minha vida aquilo que Ele deseja, porque eu entreguei a minha vida para Ele. Então tudo que Ele faz por mim é bom. O que eu não consigo ver, Ele vê. O que eu não consigo enxergar, Ele me mostra, mas Ele cuida de mim. Quando eu confio, quando eu venço o tempo, quando eu sei que tudo vai acontecer no tempo de Deus, e eu busco força para superar, eu busco força para não negar a fé, eu busco forças para agradar a Deus. Então quando Tomé disse o que ele disse, ele mostrou a sua incredulidade. Mas Jesus viu o que ele falou, ouviu o que ele disse, e quando se colocou junto com todos, e Tomé estava junto, ele disse, coloca a tua mão sobre a minha mão. E aí Tomé foi acreditar que Jesus havia ressuscitado. E ele disse, bem-aventurado foi os que não viram, mas creram. Essa mensagem de noite, essa mensagem vai ao encontro do seu coração. Se você crê e acredita que o Senhor Jesus está com você, agora, daqui para frente, começa a acreditar que Ele começa a cuidar da sua vida. Creia! Ah, bispo, deu errado. Não se preocupe. Lute, porque eu tenho a certeza que Ele está com você. Bispo, uma porta se fechou. Não tem problema. Aquela porta se fechou, graças a Deus. Você pode ter a convicção de que uma porta muito melhor e muito maior se abrirá na sua vida. Isso é confiar em Deus. Isso é ter certeza do Deus que você serve. Isso é crer verdadeiramente que você colocou a sua vida nas mãos de um Deus que tudo pode. Não reclama. Ah, fechou a porta, vou chorar. Poxa, vou chorar. Fechou a porta. Não tem necessidade de você fazer isso. Porque por trás de você existe um ser espiritual que cuida da sua vida. Repito, você não sabe o seu dia de amanhã. Você não sabe o que vai ser da sua vida daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 5 anos, mas Jesus já está lá. Amém, pessoal? Jesus já está lá. Jesus já está cuidando da sua vida. Jesus já está cuidando dos seus caminhos. Jesus já está lá, te esperando para te dar a vitória. Creia nisso. Não deixe a incredulidade tomar conta do seu coração. Não seja incrédulo. Não seja Tomé. Não seja uma pessoa que venha blasfemar contra Deus. Porque tudo Deus vai fazer por você. Basta você não duvidar. Basta você crer. Nada há impossível para Deus. Não existe nada impossível. Não existe a pessoa que é torta, a pessoa que está no mundo das drogas. Não existe droga, não existe crime, não existe doença, não existe separação, não existe amante, não existe nada que possa impedir o poder de Deus de se manifestar na vida daqueles que confiam e acreditam na sua palavra. Glória a Deus. Se você crê, meu amigo, você pode ter certeza que Deus, Ele vai te dar a vitória. Mas você tem que trazer Jesus para a sua vida. Acorde de manhã, ó, bom dia Espírito Santo, o Senhor está comigo. E você vai tomar o seu banho, Jesus está te vendo. Você saiu para trabalhar, Ele está com você. Você está ali no seu carro, você sentou no banco do seu automóvel para ir trabalhar, os anjos estão do seu lado, te guardando, te protegendo. Jesus está ali no carro com você, você não o vê, mas Ele está te vendo, Ele está te acompanhando, Ele te assiste a todos os dias. Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar, Ele não vai permitir que na tua vida haja o fracasso, a derrota, mas você tem que crer. Você tem que crer 100% de que Ele é com você, para que assim Ele possa morar no seu coração. Se você assim deseja, bispo, eu quero
que o Senhor Jesus more dentro de mim. Passa a ter certeza disso. Eu estou falando para você não de um Jesus que eu vi, que eu li na Bíblia simplesmente. Eu estou falando para você de um Jesus que eu conheço. Eu vi esse Jesus se manifestar na minha vida. Eu vi esse Jesus se manifestar dentro de mim. Ao longo de todos esses anos, eu já vi a morte na minha frente. Eu já vi tantas coisas ruins tentarem acontecer contra mim e eu estou aqui. Eu estou aqui. Por quê? Porque eu sou melhor que você? Não. Porque eu sou bispo? Não, isso é bobeira. Por quê? Porque eu creio nesta promessa, eu creio nesta palavra, eu creio que Jesus está comigo, eu creio, não precisa alguém chegar para mim e falar, bispo, o Senhor é de Deus, o Espírito Santo é com o Senhor. Não, eu tenho certeza que Ele é comigo. Não que eu mereça, mas porque um dia Ele se mostrou para mim. Ele entregou-se a vida dele para mim. Então cabe a mim hoje crer, honrar esse Deus que tudo nos faz a todos os dias. É assim que você tem que viver. Porque a partir do momento que você confiar, não ser incrédulo, ser crente, crente que eu digo é confiar, crer nesta palavra, você vai ver o seu filho mudado, você vai ver o seu casamento transformado, você vai ver as portas da sua vida financeira se abrirem, você vai ver os seus negócios em frente, você vai ver a sua vida tendo fruto, você vai lutar, você vai trabalhar, você vai batalhar, mas você vai ver as coisas acontecerem. Sabe por quê? Porque quando a gente crê, quando a gente deixa a vontade de Deus acontecer na nossa vida, então, meu amigo, você pode estar certo que tudo aquilo que Ele faz por nós é o melhor que Ele tem a nos oferecer. E é o melhor que Deus tem a dar a você nessa noite. Nada está em oculto aos olhos de Deus. Tomé achou que Jesus não saberia daquilo que ele estava falando. Não pense você que Jesus não ouve as suas orações. Não pense você que quando você dobra o seu joelho, Jesus não está te vendo. Ele está te vendo. Ele está ouvindo o que você está falando. Ele sabe o que as pessoas têm feito contra você. Ele sabe. Ele sabe o que as pessoas têm tramado contra você. Mas você não vê os livramentos que você tem. Você não consegue enxergar quando Jesus trabalha. Porque você vai ver o resultado lá na frente, que é a vitória. Mas Ele trabalha. Ele sabe todas as pessoas que querem o teu mal. Ele conhece. Não precisa você se preocupar com isso. Basta você fazer a sua parte, que é crer em Deus, que é confiar em Deus. E o Senhor Jesus trabalha em seu favor para que nada e ninguém impeça você de ser feliz. Esse é o verdadeiro Deus. O nome dele, Jesus Cristo. Esse é o Senhor verdadeiro da Bíblia. Esse é o Senhor da Bíblia. É o Senhor que nós temos que entregar as nossas vidas e fazer dele o nosso refúgio, o nosso baluarte, a nossa resposta. Tá certo? Eu quero fazer uma oração por você. Eu disse que eu gostaria que todos dessem as mãos e vamos agora buscar a presença de Cristo. Será que é verdade, ô bispo, que Jesus está aqui comigo? Eu vou falar para você agora. Na hora que nós estivermos fazendo a oração, o Senhor Jesus vai tocar em você. Você vai sentir o que você nunca sentiu. A certeza dentro de você, uma força tomar conta do seu interior. Se você está sentindo dor, essa dor vai sair. Se você estava preocupado, essa preocupação vai sair. Se tão somente você crer, você vai ver a resposta do que você precisa agora, neste momento. Jesus vai se manifestar na sua vida aí, aonde você está, agora. Agora, aonde você está, o Senhor Jesus vai se apresentar para você em forma do Espírito Santo que está conosco e vai falar no teu coração, não temas, eu estou com você. Ele vai provar para você que Ele é com você e nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Segure na mão dessa pessoa que está ao seu lado, caso alguém esteja com alguém acompanhando essa transmissão. Bispo, eu estou sozinho, não tem problema. Agora, o Senhor Jesus vai visitar a cada um de nós. Vem aqui, Geni, deixa eu segurar nas suas mãos. Coloca o teu banco aqui. Pode colocar o seu banco, não se preocupa com o cabelo não. Vem aqui, por favor, coloca o seu banco aqui. Vamos dar as mãos. E agora, pela nossa fé, o Senhor das alturas, o Deus verdadeiro, Jesus Cristo, vai visitar você aonde você está agora. Feche os teus olhos. Ó meu Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós neste momento damos as nossas mãos
nós aqui, nesse espaço, e essas pessoas que nos acompanham, da onde quer que elas estejam. Às vezes, meu Deus, em meio às lutas, às decepções, às angústias, acabamos se esquecendo que o Senhor está nos vendo. Tomé, ele foi incrédulo quando os discípulos disseram para ele que o Senhor havia ressuscitado meu Senhor Jesus. Ele disse: eu só creio se eu colocar as minhas mãos sobre as mãos dele. E às vezes tem pessoas que já ouviram a tua palavra, leem a Bíblia, já viram tantas coisas. Mesmo assim, muitas delas duvidam da existência do teu Espírito. Eu neste momento, ó Santo Deus, pela tua misericórdia eu te peço, que o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, possa agora tocar no corpo, na alma, no ser desta pessoa. Eu peço agora que o Senhor Espírito Santo venha tocar nesta pessoa que até então achava que se encontrava sozinha, nessa que sente uma dor, nessa pessoa, meu Pai, que até então ela não acreditava 100% nas tuas promessas ou na tua existência. Pai querido e amado, eu te peço que agora aconteça na vida desta pessoa o maior dos milagres, que é a ressurreição da alma, do ser, da vida desta pessoa, para verdadeiramente a crença e a confiança nas tuas palavras. Receba a presença de Deus na sua vida, aonde você está. Você que sentiu uma dor, seja curado agora. Você que sentiu uma angústia, uma tristeza, a depressão, o medo, a incerteza, seja agora tocada pelo teu Espírito, pelo Espírito Santo. Você que tinha a sua família completamente perdida, você que luta por alguém que tanto você ama que foi embora, neste momento o Espírito Santo trabalha em seu favor. As portas que estavam fechadas, elas se abrem. Agora, neste momento, os doentes são curados, as famílias são restauradas, os filhos são libertos, a casa é transformada, a vida financeira é restaurada. Seja neste momento curado, liberto, abençoado, seja envolvido pelo poder da fé, pelo poder de Deus, que penetra do alto da cabeça à planta dos seus pés. Receba a paz, receba a força, receba a alegria, receba o autor da vida dentro do seu coração neste momento, pois o Senhor Jesus está vivo, vivo está o Senhor e poderoso para transformar a sua vida agora. Em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. Senhor, eu sinto a tua alegria, a tua presença, a tua força aqui neste lugar. Eu sinto, Senhor, dentro de mim. Eu sinto a tua força, meu Pai, dentro do meu ser. E eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, porque nós não somos merecedores de nada, meu Pai, mas a tua palavra e a tua promessa é verdadeira, meu Deus. A tua promessa é verdadeira. E nós cremos que o Senhor Jesus reina, que o Senhor Jesus está vivo. Então, meu Pai, perdoa muitas das vezes a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança, a nossa incredulidade. Perdoa, meu Pai, mas que a tua força venha nos renovar e nos enche da tua alegria. Obrigado pela paz, obrigado pela força, por essas palavras, pelo dia de hoje, pelo pão nosso de cada dia. Obrigado pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso trabalho. Eu te agradeço por aqueles que até hoje estavam
estava desempregado, meu Pai, mas que a partir de amanhã esta pessoa está empregada, Senhor, porque a porta está aberta para ela. Aquele que se encontrava doente está curado, porque o Senhor a visitou, meu Pai, e tocou na vida desta pessoa. Liberta do álcool, liberta dos vícios, das drogas, da maconha, da cocaína, da heroína, da cachaça. Liberta, meu Pai, toque nesta pessoa e dê a este povo a libertação, a paz, a vida abundante que o Senhor tem nos prometido. Ah, meu Pai, nós te louvamos, te glorificamos e te exaltamos. Cuida das nossas vidas, meu Pai. Seja o nosso Deus, seja a nossa força, porque nós queremos trilhar esse caminho da fé e encontrarmos o Senhor no final dessa trajetória, meu Pai. Ah, meu Deus, louvado, engrandecido seja o teu santo nome. Oremos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, meu Senhor, mas livra-nos de todo mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Que todos digam amém e graças a Deus. Dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus agora. Amém? Graças a Deus. Eu tenho a certeza absoluta que esse Cristo maravilhoso visitou a todos vocês. Ele está comigo, Ele está com você, Ele está conosco. Nunca mais duvide disto. Ele te assiste a todos os dias. Quando você falar com Deus, você tenha certeza que Ele está te ouvindo. Deus tem o melhor para mim, para você, para todos nós. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam todos abençoados em o nome do Senhor Jesus. Porque essa é a nossa confiança e a nossa certeza em Deus. Tá bom? Nós estamos chegando ao término da nossa transmissão. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco neste dia, nesta noite. Se possível for, se você puder compartilhar esse vídeo com os seus amigos, você o faça. Deixa eu dar uma boa noite para as pessoas que estão aí. São muitas as pessoas, graças a Deus. A camisa está pingando de suor, mas é a presença do nosso Senhor Jesus. Eu tenho certeza disso. Vamos lá. Eu quero mandar uma boa noite a Cleusa Lauton, que está dizendo amém. Deus abençoe. Maria Oliveira. Olá, pastor. O Sebastião Souza. Boa noite, Bispo Adriano, e a todos meus irmãos em Cristo Jesus. Deus abençoe e continue abençoando. A Sônia Emília, uma boa noite. A Sônia Mota, boa noite, Deus te abençoe, Bispo. Silvano Pereira, um abraço. Olá, Bispo, boa noite. A Geni Leocádia, boa noite, um abraço, dona Geni. Deus abençoe. O Gustavo, glória a Deus. A Cíntia Vicente, aleluia. A Júlia de Souza Lacerda, peço oração pelo meu filho José. Bispo, em nome de Jesus, seu filho já está abençoado, dona Júlia. O filho da senhora já foi tocado pelo Senhor Jesus nessa noite. A senhora verá a resposta das suas orações, tá bom, mãe? Eu tenho certeza disso. Muito forte essa mensagem. Gustavo Souza diz, Sandra Alves Moreira, ora pela minha sobrinha Fernanda, está em crise mental, acredito que seja aqui. Deus já tocou nela, dona Sandra. O Gustavo Pereira, uma boa noite, glória a Deus, eu creio. Manuel Jussier, a palavra de Deus simples e pura, que assim seja. A Ann Mendes, amém, um abraço, dona Mendes. O Luciano Magalhães, Gustavo, glória a Deus. A Júlia, o pastor Sebastião, enfim, tantas pessoas que tem aqui. O Anderval França, oração muito forte. Maria Fernanda da Silva, amém, eu creio. Palavra rica, graças a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer a todos vocês, que a partir de hoje você possa praticar o que vocês têm ouvido
compartilhe comigo, conosco, aquilo que Deus tem feito na vida de vocês, tá bom? Fica à vontade lá no inbox, no Facebook, manda lá o seu testemunho. Olha, bispo, Deus tem mudado a minha vida, transformado, para que possamos falar aqui também e assim glorificarmos o nome do nosso Senhor Jesus, que és digno de toda a honra e de toda a glória. Eu quero dizer só mais uns recadinhos para vocês. Eu quero agradecer a todos da comunidade cristã do Recomeço e dizer a todos que nós temos a comunidade no Rio de Janeiro, onde o pastor Sebastião está à frente do trabalho, juntamente com a sua família. Nós temos a comunidade lá na Suíça, com o bispo Alfredo. Nós temos a comunidade em Portugal. Nós temos também algumas pessoas que já estão se reunindo lá em... me fugiu aqui a memória agora. Algumas pessoas que já estão no México, outras pessoas já estão se reunindo na Argentina, graças a Deus por isso. Nós temos pessoas que já estão se reunindo em Fortaleza, em 2 lugares de Fortaleza, só não me lembro os lugares agora. Acho que é o pastor Paulo que está lá e uma outra pessoa também, mas o pastor Sebastião vai colocar aí onde essas pessoas estão. Nós não temos igreja em todos os estados. Por quê? Eu já expliquei aqui, vou explicar novamente. Nós não queremos abrir igreja somos nós, para que nós não escravizemos as pessoas que tenha que, com as suas ofertas voluntárias, ter que pagar aluguel da igreja. Com fé em Deus, um dia nós temos a certeza que estaremos em muitos lugares, mas neste momento nós só temos os lugares que eu falei. Enquanto você não tem uma igreja ou um lugar para congregar, volto a repetir, esteja junto conosco. A minha preocupação é estar junto com vocês. No próximo domingo agora, às 11 horas da manhã, nós teremos o culto. Às 11 horas da manhã, aqui pelo grupo, nós teremos o culto que é transmitido ao vivo a partir das 11 horas da manhã. O bispo ele volta às 18 horas também fazendo o culto doméstico na página oficial dele, do Facebook, dos domingos às 18 horas. Nós estamos juntos às 11. Todos os domingos nós temos esse culto. Avisa todas as pessoas que você conhece, que não esteja em alguma comunidade ou buscando a Deus em algum lugar, para reunir e acompanhar as transmissões que nós estaremos aqui realizando. Amanhã o bispo, às 19 horas, às 19 horas, ele vem com o estudo de Romanos. Amanhã vai falar mais um pouco sobre o estudo de Romanos. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão nos ajudando com as suas ofertas voluntárias. Você não sabe o quanto que você tem ajudado a comunidade com as suas ofertas voluntárias. Como eu disse, nós somos extremamente verdadeiros e transparentes. Todos os valores que estão sendo depositados na conta, sexta-feira teve uma pessoa que depositou R$300, acho que foi terça-feira, 310, e as pessoas têm ajudado com R$20, o mínimo que você pode ajudar. Você não sabe quanto que isso tem nos ajudado. Eu pego o seu mínimo, com o mínimo que eu ajudo, com o mínimo da outra pessoa, nós pegamos todas essas importâncias e nós estamos enviando para o bispo, para ele poder dar continuidade ao trabalho que vocês já sabem, que ele está fazendo contra as denúncias, enfim, para que nós não possamos parar com esse trabalho da comunidade cristã do Recomeço e principalmente levar as pessoas que estão sendo enganadas a conhecerem o verdadeiro evangelho simples, sem barganha, que você não tenha que pagar absolutamente nada por isso. Esses valores nos auxiliam a podermos continuarmos em frente. Eu não preciso da ajuda da comunidade, pelo contrário, eu tenho o meu trabalho, eu tenho os meus negócios particulares e eu ajudo também a comunidade. Em outra ocasião eu falarei sobre isso. Nós ajudamos a comunidade. Então, tudo que eu faço voluntário, por amor a Deus, por amor a vocês, que é o que nós queremos. Eu quero que você tenha o Deus que eu conheci, que transforma vidas, que tem feito maravilha na vida das pessoas. E isso não tem dinheiro que pague, não tem cifra nenhuma que possa pagar isso. A paz que você tem, a alegria, não é verdade? O que você tem recebido hoje. Então, se você pode nos ajudar, não se sinta envergonhado ou envergonhada. Ah, bispo, é tão pouquinho o que eu tenho para ajudar. Não importa, nós não estamos falando de valores. Eu mencionei os valores que ajudaram para você ter uma ideia que as pessoas estão ajudando. Não se importe com isso.
importa em fazer com alegria, porque com alegria Deus restituirá também aquilo que você precisa. É dando que se recebe. Se você dá amor, você tem amor. Se você dá carinho, você recebe carinho. Se você ajuda com as suas contribuições, eu tenho a certeza que o Senhor Jesus abençoará a sua vida. Não que seja uma troca, você vai dar por alegria, com alegria, e Deus abençoará a sua atitude de fé para que outras pessoas também sejam abençoadas. Tá bom? Eu quero desejar uma boa noite para todos vocês, um grande e forte abraço. Tem algumas pessoas que estão mandando mensagem aqui. O pastor Sebastião colocou aqui, a Índia Souza, amém. A Júlia de Souza Lacerda, é bênção, pastor. Maria Fernanda, muito forte essa mensagem. A Roseli Matos, amém, eu creio. Sebastião, Russas, nós temos um trabalho lá em Russas, no Ceará. Muito obrigado, pastor Sebastião, muito obrigado. Eu não me lembrei o que o senhor me falou, me desculpa. Russas, Ceará, nós temos um trabalho também de um núcleo que está sendo feito para as pessoas lá. Um grande abraço para você, receba o meu abraço, receba o meu carinho, receba o meu amor para todos vocês. Eu tenho a certeza que Deus abençoará a sua vida. Se tudo der certo, na quinta-feira nós estaremos de volta ao vivo a partir das 20 horas, se tudo der certo. Se eu não vou me comprometer, mas se der, quinta-feira eu estarei aqui com vocês. Nós iremos falar outro tema de uma mensagem. No domingo eu estarei falando sobre o céu e o inferno. Bispo, será que existe céu e inferno? Domingo eu vou te mostrar dentro da Bíblia que existe o céu, como também existe o inferno. Mas domingo eu falo mais sobre esse respeito. Forte abraço para você. Durmam todos com o Senhor Jesus, que Ele está com cada um de nós. Que a paz do nosso Deus esteja com você, com toda a sua família, tá bom? Levante a cabeça, siga em frente, porque Jesus está conosco. Grande abraço, Deus os abençoe e até a próxima. Até lá.